Olá, seja bem-vindo. O meu nome é Luana e este é o canal Estante de Caixote, canal em que eu compartilho um pouco das minhas leituras de obras literárias, de ficção e poesia. Se você, assim como eu, é um amante da literatura, você está no canal certo. Se você já é inscrito, o meu muito obrigada com todo carinho. Se você ainda não se inscreveu, não perde essa oportunidade e se inscreva agora para não perder nenhum conteúdo. Se você gostar desse vídeo, eu te convido a curtir e compartilhar com seus amigos, porque assim você faz o nosso canal crescer muito e esse conteúdo chegar em mais pessoas interessadas. Vamos lá, mãos à obra! O romance que nós vamos falar hoje é Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, particularmente essa edição de 2022, com as obras da Rosana Paulino. Mas antes de falar do romance, eu gostaria de falar um pouquinho de mim, já que esse é o primeiro vídeo do canal. Eu sou Luana Peixoto, eu sou formada em Letras pela FRJ, aqui no Rio de Janeiro. Eu não sou do Rio, eu sou do Paraná, de Arapongas, e vivo no Rio há quase 10 anos. E já concluí minha graduação e estou no mestrado, em vias de conclusão do mestrado também. E o Romance Um Defeito de Cor foi essa obra que me acompanhou desde a iniciação científica, que eu iniciei em 2017, até o meu mestrado agora, né? E eu tenho desenvolvido leituras críticas em torno da obra, envolvendo cultura, sociedade, filosofia. Então é uma obra que eu tenho alguma intimidade para falar, né, e alguma liberdade também para falar, porque essa obra me acompanha por algum tempo. Então eu achei que seria a obra ideal para começar e iniciar esse canal falando sobre literatura. Por muito tempo durante a minha trajetória acadêmica eu fiquei ensaiando essa ideia de fazer um canal no YouTube e falar sobre literatura. E eu acho que esse é o momento. Acho que quando a gente começa alguma coisa na internet, a gente tem muito medo de ser mais um, né? Porque já tem muita gente falando sobre literatura na internet, já tem muita gente falando sobre autoria negra, sobre decolonialidade, e isso é muito importante. Mas eu superei essa ideia de que eu seria só mais uma, e na verdade eu entendi que esse espaço é para eu fazer o que eu gosto e ser eu mesma, né? Então eu acho que não tem como as coisas serem iguais, a gente sempre vai marcar alguma diferença. Então, se você gostar desse tipo de conteúdo, fica à vontade para se aproximar, para curtir, para comentar. Vai ser muito importante eu receber o feedback das pessoas que me acompanharem. E eu espero que isso dê certo, que a gente construa aqui um canal de divulgação científica e que eu possa também contribuir e devolver, né, em termos sociais, assim, o que eu aprendi, o que eu acumulei na graduação e no mestrado agora, com as minhas pesquisas, com as minhas leituras, com as minhas ações dentro da universidade pública, sendo a primeira na minha família a cursar, né, uma universidade federal, pública. Então isso tudo é muito importante para mim, assim. Esse é um passo que eu estou dando de uma forma segura e acredito que pode se tornar muito sustentável, né, para a vida orgânica, né? Então a gente recebe, e quanto mais a gente recebe, mais a vontade de devolver ela vai crescendo, e a gente precisa depois fazer essa devolutiva, né? Assim que é o ciclo da vida. Essa obra do Um Defeito de Cor, ela é uma obra suprema, assim, esplendorosa, maravilhosa. Ela tá com 90. Ela tá com 966 páginas. Tá muito gigante esse livro, é muita coisa, real. E ela conta com as obras da Rosana Paulino, né? Então, o livro todo é uma obra de arte, né? A gente vai passando por ele, a gente vai reconhecendo as obras. Eu consegui o autógrafo da Rosana Paulino, uma querida, mas eu queria começar falando sobre a obra em si. Depois a gente vai para a obra artística que está no romance, né?
porque o romance ele tem essa edição, foi a primeira edição de publicação, né, que é com essa capa, com essa fotografia muito bonita também. E essa edição que foi publicada em 2006, essa já é a 13ª edição, né, de 2017. E esse romance, ele tem 10 capítulos. Nessa edição ele está com 950 páginas. E cada capítulo ele se inicia com um provérbio africano, que dialoga diretamente com a narrativa, né? O romance, ele é a reconstrução histórica desse passado do Brasil, dessa fase em que o Brasil deixa de ser colônia para virar império, deixa de ser império para se tornar república, e de que forma que essa africana escravizada, né, a Kende, vai vivenciando todos esses processos e vai narrando pra gente a partir do olhar dela, ou seja, essa história oficial é contada por gente branca, né, feita por irmãos brancas, e pouco se sabe sobre os nossos heróis, sobre os feitos do povo negro, né? Então essa história ela vem com essa outra visão, essa visão que reconstrói essa história e essa narrativa da história oficial. Então é um livro denso, é um livro histórico, é um livro que retoma diversos movimentos e momentos históricos, né? No final da obra tem uma bibliografia dessa edição aqui. Tem uma bibliografia, ou seja, o livro ele mistura ficção e realidade. E então isso é muito importante, isso vai criando toda uma rede crítica para a gente pensar acerca da nossa identidade, acerca da nossa cultura, da nossa sociedade, acerca do lugar do negro no Brasil. Já essa obra aqui, né, que é a edição com as obras da Rosana Paulino, é o romance todo, é tudo isso que o romance é, integrado com as obras da Rosana Paulino. Eu acho que é muito bonito o que elas fazem aqui, porque elas conseguem uma articulação tão equilibrada, né? Tanto o projeto artístico da Rosana Paulino, de trazer essas figuras que representam, né, as nossas feridas psíquicas, que representam questões da nossa subjetividade, e que aí cada um vai interpretar a sua forma, né? Mas que são instalações, são que tem a função de reconstruir também esse imaginário que foi perdido, que foi desmembrado, né? Então, essa edição ela tem essa jaqueta, que é muito interessante, essa jaqueta que parece um raio-x, e aí são essas figuras dessas mulheres que a gente parece que viu em algum lugar, mas a gente não consegue falar quem são de primeira, né? Então, ao mesmo tempo que parecem manchas, né, dessa fragmentação identitária que está posta, né, na nossa sociedade acerca da história do povo negro, né? Então, fala muito sobre memória, sobre vestígios, traços da memória, né? Aqui dentro a gente tem essa capa, que são essas almofadinhas que tem as fotos das pessoas, e que é tão comum isso na nossa cultura, né? É uma coisa que me faz lembrar da minha família, não sei, tem alguma coisa que eu já vi na minha família que é desse jeito, que tem essa configuração. Então são memórias que remetem à nossa própria história, né? E todo romance ele é feito agora com as obras da Rosana. Então cada capítulo que se inicia, além dos provérbios, né, que são essa fonte de sabedoria ancestral, também tem a obra, deixa eu abrir aqui, também tem a obra da Rosana em conjunto com essa sabedoria, né? Então, esse livro, ele é uma obra de arte, assim, eu não saio com ele na rua, eu não costumo levar ele para os lugares, para a faculdade, porque é minha edição de luxo, assim, tem muito medo de acontecer alguma coisa, porque ele é uma obra de arte, assim, que a gente carrega. Paguei caro nele, porque comprei no lançamento, mas valeu muito a pena ter essa obra. A história é gigantesca, né? Porque é a história do Brasil contada pela Kende, então tem centenas de personagens que vão acrescentando, assim,
para a personalidade, para a experiência da Quem tem a questão do nome, né? Porque é a história da Luísa Maim, que é conhecida como Luísa Maim, mas no romance ela tem o nome de Quendê, porque ela é Ibeji. Então esse é o nome que é dado, né, na cultura iorubá para os gêmeos, quando nascem gêmeos. O que vem antes, que nasce primeiro, é o Taiwo, e quem vem depois é Quendê. Essa obra é sobre a Luísa Maim, né, que é uma figura lendária na nossa história, então a gente não tem muito registro de quando ela nasceu, como ela chegou no Brasil, onde ela ficou. A gente não conhece muito a história da Luísa Maim, mas mesmo a gente não conhecendo o registro histórico da história dela, a gente sabe que ela foi essa figura que articulou e que liderou o levante da revolta dos Malês, que aconteceu na Bahia em 1835. E a gente conhece muito a Luísa Maim também por essa figura associada do Luiz Gama, que escreve em cartas um poema para ela, né? Então essa figura da materna que o Luiz Gama produz acerca da própria mãe, que ele desencontrou, porque ele foi vendido como escravizado, mesmo tendo nascido liberto. Então essa imagem que ele reconstrói da mãe acaba inspirando essa imagem que é narrada aqui, né? Então, é um romance que fala sobre reconstrução histórica por meio da narrativa, e é um romance muito interessante. Então, Ana Maria Gonçalves ela cria essa ficção que reconstrói a história da Luísa Maim e reconstrói também a própria história do Brasil por meio da narrativa dessa africana que foi escravizada, mas que conquistou sua própria liberdade e que hoje representa um legado enorme para nossa cultura e para nossa sociedade. O livro ele traz questões não só históricas e sociais e culturais, mas ele também traz questões envolvendo a sabedoria ancestral, né? Por meio dos provérbios, que todo o capítulo se inicia com um provérbio que dialoga diretamente com a narrativa. Então, isso é uma marca do romance, uma marca que diz pra gente sobre essa reconstrução da sabedoria ancestral presente nos provérbios, né? Então, é uma sabedoria que parece sintética, mas que é muito orgânica, né? A do provérbio. Então, o provérbio ele tem um lugar muito importante dentro do romance, para mim, particularmente, dentro da minha análise, que é essa questão do conhecimento, né? O quanto que o conhecimento e a sabedoria dos povos africanos foi apagada e por quanto tempo essa ideia de que povos africanos não pensam, povos africanos não produzem literatura, né? E como isso afeta a população negra, que é colocada nesse lugar de não saber, um lugar de objetificação, de subalternização dentro dos espaços, né? Então, como que o provérbio nesse lugar também, que é da oralidade, porque o provérbio ele é uma sabedoria que passa pela oralidade, como que esse provérbio tem essa carga importantíssima, assim, de aglutinar um saber e um conhecimento acerca da experiência humana e que é transmitida dentro do romance, dentro da narrativa da própria Quendê, né? Então, é como se essa carta que a Quendê deixa pro Luiz Gama, porque é isso que é o romance feito, né? Das cartas que foram encontradas lá na Bahia pela Ana Maria Gonçalves, supostamente encontradas pela Ana Maria Gonçalves, que dessa mãe se comunicando com esse filho que foi perdido, roubado, né, da sua existência, né? O Luiz Gama ele nasce livre e ele é vendido pelo pai como escravizado. E ele se torna, o Luiz Gama, né, um dos maiores abolicionistas, o maior abolicionista que o Brasil conseguiu ter, né? E ele marca muito a história do Brasil. Então, essa edição da obra do Defeito de Cor com as obras da Rosana Paulino, de 2022, além de ter algumas correções, né, em relação a essa edição da obra, que é a edição de 2006, não, na verdade essa é a minha edição, é de 2017, mas essa é a primeira edição do romance. Tá bem velhinho já, gente, olha. E tipo,
dá pra sentir a diferença da grossura desses livros, sabe? Tipo, os dois são muito grossos, mas esse já era muito grande quando eu recebi, quando eu ganhei esse livro. E esse aqui, então, é ainda mais pesado, sabe? E assim, eu notei que a autora ela fez algumas correções, então o livro é outra coisa, esse livro aqui. Embora eu goste muito dessa capa, eu amo essa capa dourada. O livro, ele é outra coisa, né? Que tá com o autógrafo da Ana. O livro é outra coisa, ele ganha realmente uma outra cara com as obras da Rosana. Então, essa edição de luxo, ela tá imperdível. E também tem algumas correções, por exemplo, porque no prólogo que a autora escreve, né? Aqui ela se refere às pessoas escravizadas como escravas. No final ela fala, essa é a história de uma escrava muito importante para a nossa história, tá, tá, tá. E foi a primeira coisa que eu fui pesquisar aqui nesse romance, e foi ver se ela tinha modificado essa nomenclatura que entrou muito em debate nos últimos anos, e a gente já entrou no consenso de que são escravizados, porque chamar de escravos é imprimir uma condição inerente ao sujeito que, na verdade, estava sofrendo uma ação de opressão, né, da escravização, ou seja, chamar de escravo é como se aquele fosse o destino e a determinação da pessoa. Já chamar de escravizado é dizer que tem um agente e tem um receptor dessa agência, né? Ou seja, esse escravizado ele está sob uma condição que foi imposta a ele. Então essa palavra acaba humanizando e acaba colocando a gente para refletir de uma outra forma do que só chamar de escravos. Eu acho essa revisão muito importante na obra, e além desse texto no final que aumenta a história e leva a história para um outro lugar, um lugar que eu já tinha pensado quando estava pesquisando também as questões de ancestralidade, que é essa questão fora do tempo, né? Então, esse final, esse conto final, parece que ele está fora desse tempo que foi colocado na narrativa, esse tempo histórico, e ele está falando de um outro tempo dimensional, assim. E eu não vou contar muita coisa, porque eu preciso deixar vocês assim, com um gostinho de quero mais, querendo ficar interessados. Vale muito a pena adquirir. Aí aqui mais uma opinião, eu, sinceramente, não tinha gostado muito dessa capa. Olha, tipo, essa é a capa do romance sem a jaqueta. E ela, tipo... ela é bem simples, assim, tipo... Eu não sei, eu não tinha gostado muito dessa capa, embora ela tenha, assim, tipo, uns detalhes, né? Bem bonitos, parece um tecido cru, assim, que é feito. Mas eu tinha achado simples, assim, pro romance. Principalmente pensando nessa outra capa que foi feita, que é a capa, que é uma capa dourada linda, né? E, que tem a representação, tem a fotografia. Eu não tinha gostado dessa capa, mas eu aprendi a gostar, sim. Acho que a ideia, então, da capa não é muito ser essa capa, mas é a capa junto com a jaqueta. Então, se justifica essa capa ser até um pouco mais simples, um pouco mais crua, assim, né? Porque aí dá esse contraste da capa junto com a jaqueta e a gente consegue ver essas imagens que são imagens transfiguradas, né? São imagens, são figuras que ficam dentro de uma indefinição, que são colocadas dentro de uma indefinição, né? Quem são essas pessoas? A gente parece que conhece essas mulheres, mas ao mesmo tempo o registro e a fotografia delas é recortado e aí já parece só uma mancha, né, essa história. Então essa é uma grande metáfora assim do que essa obra da Rosana, né, é uma grande metáfora do que foi o apagamento histórico das nossas figuras, das nossas histórias, das nossas mães, avós que viveram e que sofreram as consequências da escravidão e das nossas ancestrais que lutaram para sobreviver a esse sistema desumano e tão sangrento que foi a escravidão no Brasil. Então, ainda tem muita coisa para reconstruir. Isso é o que a Ana Maria Gonçalves faz com uma das histórias, né? Dessas lendas que a gente, infelizmente, não conhece, conhece pouco,
Mas você imagina então se a gente fosse reconstruir todas as histórias dessas mulheres que foram histórias apagadas e que foram mulheres que seguraram esse país nas costas e que nos sustentaram e nos trouxeram até aqui, né? Então você imagina quão pesada é essa história, né? Se uma dessas histórias é todo esse peso, toda essa carga, você imagina se a gente fosse reconstruir todas as outras histórias apagadas no nosso Brasil, né? Então acho que essa é a grande mensagem do romance. O romance Defeito de Cor, ele tá ganhando uma dimensão e um reconhecimento muito importantes assim na nossa história, né? Ele virou tema de exposição no Museu de Arte do Rio, em que mais de 150 artistas foram reunidos para expressarem a sua arte, né, em conjunto com a ideia do romance, assim. Então foi uma exposição que eu assisti algumas vezes e é muito interessante todo essa experiência mesmo cultural e identitária que a gente acaba emergindo, como se a gente estivesse dentro desse grande útero que foi esse essa história do Brasil parida por essas mulheres que perderam seus filhos, né? E como que esses personagens vão se reconstruindo, vão criando novas caras e vão se misturando com outras histórias. E essa exposição é uma exposição grandiosa, assim, ficou um bom tempo aqui no Museu de Arte do Rio e agora está no Museu de Cultura Mucabe, Cultura Afro-Brasileira, lá de Salvador também. Está fazendo muito sucesso. Além disso, o romance também se tornou samba enredo da escola Portela, aqui no Rio de Janeiro. Então, ainda vai reverberar mais, né, esse romance com uma ideia muito bacana que eles estão produzindo lá dentro da Portela, colocando o Luiz Gama como esse porta-voz dessa história também que foi apagada e vai ser reconstruída na escola de samba, no carnaval, né, para agregar e complementar e trazer esse outro lado da história. Eu acho muito legal quando uma escola de samba pega uma referência literária e transforma ela em samba enredo. Eu acho que tem um casamento muito bonito aí, né? Então, tudo em volta do romance, do efeito de cor, parece agregar e complementar essa obra. Então, eu recomendo muito a leitura para quem gostaria de conhecer um pouco mais sobre a cultura africana, sobre a espiritualidade, a ancestralidade africana. Para quem quer conhecer um pouco mais da história do Brasil, eu recomendo muito. Para quem quer se emocionar, eu recomendo muito. E para quem quer se ver numa história, sabe? Se ver nessa história, eu recomendo muito, porque eu acho que, de certa forma, a gente acaba se reencontrando as nossas histórias ancestrais num defeito de cor, né? E a gente percebe que esse defeito, ele tem muitas facetas e ele... Que defeito é esse, né? Que defeito de cor é esse, então? E é um romance que toca muito a questão do conhecimento, né? Com a questão dos provérbios, particularmente na minha análise, os provérbios têm uma função muito importante para discutir a questão do conhecimento dentro do imaginário do povo negro, né? Que foi um povo que foi colocado dentro de um imaginário e de uma percepção, de uma constituição de sujeitos que não pensam, de sujeitos que não produzem literatura, não produzem cultura, sujeitos muito corporais, né? Tudo isso sempre apagando muito todo esse relevo que é a própria história do Brasil, que condicionou, né, o acesso dessa população às escolas, à educação, à moradia, à alimentação, que interfere em toda essa construção do conhecimento, né? Faz que 20 anos que a gente tem cota para entrar na universidade, então tudo isso é apagado quando se diz que o negro não pensa. Então esse romance ele representa esse elo, né, entre o que foi apagado e o que pode ser reconstruído por meio da ficção. E essa mensagem da nossa arte, né? Acho que a nossa arte
ela é cosmogônica, né? A nossa arte, a arte negra no Brasil, ela precisa ser cosmogônica, ela precisa estar dentro de um cosmo e reconhecer as outras expressões dentro desse cosmo. Então, esse romance, ele é pesado e ele produz essa densidade mesmo dentro da história, dentro da nossa cultura, e isso vai puxando e somando forças e somando outras artes que vão se agregando e transitando, girando em torno dessa obra, Um Defeito de Cor, uma obra que vai fazer 20 anos, vai fazer 20 anos em 2026. Então, é uma obra necessária. O Brasil pedia essa obra, né? A nossa história estava sedenta da versão da história do Brasil a partir dessa voz feminina africana que foi escravizada, mas que conquistou sua liberdade, né? Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Se você assistiu esse vídeo até aqui, eu gostaria de agradecer imensamente e pedir para você não se esquecer de curtir, compartilhar, se inscrever, porque esse vídeo é seu, é meu, é nosso. Um beijo e até a próxima!